Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje é dia 1º de junho, hein? Começando o mês de junho. E nós teremos a nossa primeira aula de língua portuguesa. Eu vou pedir para vocês abrirem aí na página 18 do manual de vocês. No exercitando. Abriram? Então, vamos lá, ó. Pro vai ler pra gente, tá? Os pais de Ita ficaram felizes em ver que o filho tinha se interessado pelo discurso de Malala. Como forma de incentivá-lo a saber mais sobre esse gênero, eles apresentaram outro texto a ele, porém um pouco diferente do que Ita havia conhecido na escola. Então, a gente vai ver agora o discurso de Yara, que diz assim: na sala do conselho das duas vilas, quando os conselheiros se preparavam para ouvir a fala de Yara, reinava um silêncio desconcertante. O coração de Yara parecia querer sair pela boca, e um nó na garganta ameaçava embargar sua voz. Concentrou-se para reunir forças, tomou coragem e, ainda de pé, iniciou o discurso. Senhores e senhoras lêmures e corujas, quero que saibam, antes de tudo, que é uma experiência muito estranha fazer um discurso neste conselho. Sou apenas uma menina humana que até poucos dias não fazia nada além de brincar, mexer no computador e ver TV. A maior preocupação de minha vida era não tirar notas baixas na escola para evitar a recuperação. Mas, de uma hora para outra, sem que eu esperasse, Filolau me apareceu. A partir daí, um outro mundo me foi mostrado. Agora a gente vai lá para a página seguinte, página 19, que tem a continuação. Diz assim: conheci coisas que jamais havia aprendido na escola, na TV ou em casa. Foi como se minha vida tivesse começado outra vez, para dar-me a oportunidade de ser outra pessoa e enxergar a parte do mundo que nem sempre nos é revelada. Digo com toda certeza que agora sou outra pessoa, sem ter deixado de ser eu mesma. O que mais me encanta, porém, é imaginar o quanto posso aprender no decorrer dos muitos anos que ainda tenho para viver. Sei que sou apenas uma criança, ou como dizem alguns, uma pré-adolescente, e que não posso dizer que sei muita coisa, mas tenho consciência de que o mundo se abriu diante de mim, desde que recebi a visita de meu lêmur e guia. Agora, cabe a mim seguir ou não o caminho da sabedoria. Então, esse foi o discurso de Yara. Interessante, né, o discurso. Então, a questão número 1, a gente vai começar aí, é a questão relacionada ao texto para a gente responder. Então, a questão diz: em quais circunstâncias Yara fez o seu discurso? Isto é, onde ela estava e quem estava presente no momento do discurso. Então, logo lá no início, a gente viu onde ela estava e quem estava presente lá no discurso. Então, precisamos registrar aí na questão 1. Já a questão 2 diz assim: até iniciar sua aventura, quais eram as ocupações e preocupações de Yara? Qual acontecimento marcou a mudança na sua vida? Então, a gente viu lá no início também. Quais eram as ocupações, as preocupações e qual foi o acontecimento que marcou a mudança na vida dela. Então, preciso registrar aí também. Já na questão 3, na página 20, diz assim: no início de seu discurso, Yara diz: é uma experiência muito estranha fazer um discurso nesse conselho. Por que ela fez essa afirmação? A gente viu, né? Ela mesma falou lá no discurso que ela era uma menina humana e ela estava ali conversando com os animais. Por isso que era uma experiência estranha, né? Diferente. Não é isso mesmo? Então tá, vamos para 4. Ita notou que o discurso de Yara tinha algumas semelhanças com o de Malala, mas apresentava algumas diferenças.
Leia as informações organizadas a seguir e separe-as em duas colunas, indicando quais referem-se ao discurso de Malala e quais descrevem o discurso de Yara. Então, a gente tem 8 informações aí, né? 4 de cada uma. 4 eu vou registrar de Malala e 4 de Yara. A Pro fez aqui. Opa, vamos lá. Para vocês, ó. Então, vocês precisam fazer lá no caderno, né? Na primeira parte do caderno de vocês. Antes de tudo, vocês devem colocar o cabeçalho, fazer o cabeçalho. Logo abaixo vão escrever a atividade 4 da página 20. Depois vocês vão registrar assim, discurso de Malala e discurso de Yara. Então, tudo que se refere ao discurso de Malala, vou escrever embaixo dessa coluna, vou fazer uma coluninha aqui, tá? Do discurso de Malala. E aqui vou fazer uma coluninha com os discursos de Yara. Tá bem facinho, né? Opa, vamos voltar lá na apostila. Logo em seguida, na questão 5, tá? Diz assim, diferentemente do discurso de Malala, o discurso de Yara faz parte de um texto narrativo que compõe um livro de Yara e a Arca da Filosofia, escrito por Maurício Abdala. Releia uma parte desse texto. Vou reler pra gente, ó. O coração de Yara parecia querer sair pela boca. Nesse trecho aí que a Pro acabou de ler pra gente, quem apresenta as informações? E que tipo de discurso foi utilizado aí nesse trecho? A gente percebeu aí que nesse discurso existe um narrador. Quem falou essas palavras? Foi o narrador ou foi Yara? Preciso registrar aí nesse pontinho, tá? Já na questão 6, a partir do segundo parágrafo do texto, a quem pertencem as falas? Que tipo de discurso é usado, direto ou indireto? E por quê? Então, a partir do segundo parágrafo, eu vou voltar lá no texto para vocês verem qual que é, para eu mostrar para vocês qual que é o segundo parágrafo. Então, o segundo parágrafo é a partir daqui, ó, senhores e senhoras lêmures. Então, quem que fala a partir desse segundo parágrafo? Então, vou registrar quem é que fala e que tipo de discurso foi usado e por quê. Não esqueçam de colocar o porquê. Já na página 21, questão 7, Ita conversou com seus pais sobre o discurso de Yara e contou a eles com as suas próprias palavras alguns dos trechos que achou mais interessante. Para isso, fez adaptações das falas. Faça como ele, passe as frases a seguir do discurso direto para o discurso indireto. Então, todas essas falas que estão aqui no exercício 7 são falas da Yara. Então, estão todas no discurso direto. Preciso passar para o discurso indireto. A Pro colocou um lembrete aqui também. Vamos lá. Opa. Então, aqui, ó, a Pro colocou, ó, discurso direto é frase dita pela própria pessoa. Lá no caso, é a fala de Yara. A gente vai precisar passar para o discurso indireto. Discurso indireto é quando transmitimos com as nossas próprias palavras a ideia de outra pessoa, tá? Isso é só para relembrar vocês. Aí a Pro colocou aí também alguns verbos que podem ser usados nas frases de discurso indireto. Posso usar o verbo dizer, falar, afirmar, informar e declarar. A gente fez uma atividade dessa forma, né? Então, vamos voltar lá no... Então, aqui, por exemplo, aí na atividade, na questão A, sei que sou apenas uma criança. Quem disse isso? Muito bem, Yara disse isso. Então, a gente pode colocar, Yara disse que... Posso, ó. Yara disse que sou, né? Ó. Yara disse que sabia que era apenas uma criança. Certo? Já a questão... Aí eu vou fazer a mesma coisa com as outras questões, tá? Eu vou até
Essa questão tem até a E. Então, vou colocando. Usa esses verbos que a Pro marcou aí para vocês. Podem voltar lá na página 14 também, que tem orientações. Pode voltar nas atividades que vocês já fizeram, tá? E a Pro já corrigiu também, pra, caso haja dúvidas. Já na questão 8, vocês precisam completar o espaço que existe aí nas frases com os pronomes eu e mim. Tá? Ó, Ita contou aos amigos a história de Yara e eles se interessaram em ler o livro. Leia algumas frases que eles falaram e complete cada uma com o pronome adequado, eu ou mim. O que vocês podem fazer aí, além de voltar lá, ver quais são as regras, né? Rever o que a gente já aprendeu? A hora que vocês forem escrever, vocês podem, antes de escrever até, pode colocar o pronome eu e ver se dá certo, e depois o pronome mim. Pode colocar os dois e ver, colocar não, pode ler, né, mencionar na frase os dois, para ver quem eu posso encaixar aí e ficar de uma forma mais adequada. Tá bom? Então, tá bom, pessoal. A gente fica na atividade dessas páginas, mas teremos a segunda aula ainda, tá bom? Então, vamos lá para a segunda aula.